Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Suelen Vanessa e estaremos com vocês aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Como assim, professor? O que é componente curricular? Componente curricular para o estado de Pernambuco é a disciplina, tá? De acordo com o novo currículo de Pernambuco. E a nossa disciplina é Educação Física. Hoje, o que iremos estudar será o conteúdo de brincadeiras e jogos. Vamos lá conhecer? Então, normalmente, quando o professor de Educação Física chega na sala e diz hoje iremos estudar jogos, vocês ficam nessa empolgação da imagem que está aparecendo na tela agora para vocês. Né? Só que muitas vezes os alunos e as alunas confundem jogo com esportes. E a gente vai aprender hoje que jogo não é esporte. Futebol não é o jogo, não necessariamente. Então, para a educação física, o que são exatamente os jogos? Para a gente poder entender o que são jogos, a gente vai entender também um pouquinho dos seus conceitos e da historicidade dos jogos. Então, primeira coisa, o ato de jogar e de brincar tem seus registros lá na pré-história, lá atrás. Então, observe a imagem que está aparecendo aí para vocês na tela. Então, preste atenção. Isso aí é uma pintura rupestre, onde arqueólogos encontram e decifram mais ou menos o que está escrito, desenhado e pintado ali. Então, na arqueologia, essa pintura significa basicamente 3 pessoas brincando, onde 2 pessoas estão em pé e uma terceira pessoa sendo balançada por eles. Então, desde a pré-história, existem esses registros de pessoas brincando. E os conceitos, professora? Como é que a gente vai conceituar o que é um jogo? Porque para mim, jogo pode ser qualquer coisa. Então, vamos lá aprender. O jogo é uma invenção do homem, um ato em que a sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Uma outra definição que aparece para a gente é: o jogo define-se como uma atividade ou ocupação voluntária onde o real e a fantasia se encontram. Ora, se a gente está dizendo que o homem criou o jogo e ele cria com uma intencionalidade, a gente está dizendo que ele está fazendo isso por voluntariedade. Então, quando a gente fala vamos brincar, vamos jogar, ninguém fala com aquele pesar, né? Como se diria também, a gente precisa estudar matemática agora. Normalmente, a grande maioria das pessoas, quando fala vamos brincar, vamos jogar, a empolgação é muito maior, né? Então, é basicamente daí que sai essa questão da intencionalidade e a curiosidade nesse processo criativo, por modificar a realidade. Como assim, professora? Mais à frente a gente vai aprender alguns tipos de jogos e tem um tipo específico que vai falar sobre isso. Então, o jogo surgiu no século XVI, né, na questão da sistematização. Antes já existia o jogo, mas não de forma sistematizada ou catalogada, digamos assim. E os primeiros estudos foram na Roma e na Grécia, com o propósito de ensinar letras. Opa! Eu falei antes que o jogo era para diversão, para o lazer, mas na realidade o jogo também pode ser um meio como objetivo para aprender uma outra coisa. E aí a gente está vendo que no início ele foi criado para poder justamente fazer a questão da alfabetização. Então, no entanto, também no século IX a.C., pausa mais um pouquinho, lembra que a história se divide no período entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por exemplo, nós estamos vivendo no ano de 2021 depois de Cristo. Significa que 900 anos antes de Cristo, se a gente for somar tudinho, há 3.000 anos atrás, foram encontradas as primeiras bonecas em túmulos de criança. E nas ruínas incas no Peru, arqueólogos também encontraram vários brinquedos infantis. Ou seja, o ato de brincar é muito antigo a gente, né? Então as pessoas acham que é coisa nova, mas não é uma coisa nova. Há 3.000 anos atrás já existem achados arqueológicos das pessoas que brincavam, de brinquedos também. Faz um tempinho, né? Então,
Para vocês entenderem melhor, a gente vai colocar algumas características universais dos jogos. E o que eu quero dizer com características universais dos jogos? É que essas características, elas acontecem no mundo todo, independente de ser Brasil, Estados Unidos, Japão, nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, independente disso, vai acontecer em todos os locais. Então, vamos lá para a primeira característica universal do jogo. Os jogos possuem uma ocupação voluntária, aquilo que a gente já mencionou anteriormente. São atividades voltadas para o lazer e favorecem as atividades físicas e ou mentais. Então, eles trabalham a coordenação motora, velocidade, destreza, mas também trabalham outras coisas, como a gente viu que no início eles foram criados para dar o aprendizado das letras. Os jogos também estimulam a socialização e a inclusão. Não significa que você não pode ter um tipo de jogo que você vai jogar sozinho ali. A gente também vai ver mais à frente que dá para jogar sozinho e dá para se divertir sozinho. Mas a ideia é a socialização e a inclusão de todos. A outra característica universal que a gente vai trazer hoje para vocês é que as regras dos jogos, elas são flexíveis, contudo, elas são obrigatórias. Todos os jogos têm as regras e essas regras podem modificar de acordo com o querer dos participantes que estão envolvidos. Tipos de jogos. Nós temos ao todo 7 tipos de jogos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então, nós temos os jogos sensoriais, os jogos populares, os jogos de salão, jogos eletrônicos, os jogos teatrais, os jogos cooperativos e os jogos esportivos, tá? E aí a gente vai apresentar um pouquinho de cada um dele e tem um tipo específico do jogo que a gente vai se deter mais. Então, jogos sensoriais. Essa palavra talvez vocês não pensem muito enquanto jogo, mas se a gente for pensar no sentir, na sensação, a gente vai conseguir chegar lá. Então, são jogos que trabalham os sentidos, ajudando o desenvolvimento da ordem, cor, simetria, tamanho e harmonia. Normalmente, esses jogos são vivenciados na primeira infância. Então, quando a criança ainda é bem pequenina, né, até mais ou menos os 5, 6 anos. E agora para vocês aparece uma imagem na tela de um painel, que seria um joguinho sensorial. Então, vocês podem observar nessa imagem a diversidade de objetos com várias texturas e que fazem diversos sons também. Então, é aí onde a criança vai descobrindo a textura áspera, da textura macia, da textura esponjosa. Por exemplo, do lado esquerdo do painel, vocês vão encontrar aí bucha de lavar prato, uma esponja de lavar prato. Né? A parte amarelinha, geralmente dela é a mais macia e a parte verde é a parte mais áspera, né? Do lado direito, você vai ver que tem botões de campainha, você vai ver que vai ter uma flanelinha aí, e tudo isso a criança vai aprendendo pelo sentir, né? A próxima imagem vocês vão ver aí na tela justamente o que eu falei. Então, um bebê aprendendo, de acordo com a curiosidade, ele vai mexendo, vai sentindo, vai ouvindo e vai vendo as diversas sensações. Então, por isso que é chamado de jogos sensoriais. Esse painel que está na tela para vocês foi criado por uma professora de educação física lá de São Paulo, chamada Nani Garrido, e ela gentilmente cedeu a imagem para a gente. Um outro tipo de jogo é o jogo de salão. Pera, professora, jogo de salão é fácil, eu sei. É futebol, né? Que joga na quadra. Não tem nada a ver. Absolutamente equivocado ou equivocada. Jogos de salão são atividades que possuem caráter lúdico e podem ser competitivos ou não, realizados na maioria das vezes em locais fechados. Pode ser considerado também jogo em local aberto, porque muitas praças já se adequaram e já construíram ambientes propícios para esses jogos, né? Vamos lá ver que jogos são esses que eu estou falando. Que joguinho é esse que apareceu na tela para vocês? Muitos já sabem o nome, né? É o Uno ou o Can-Can. Vai depender da fábrica de brinquedos que construiu. Mas é um jogo de cartas
que também é similar ao baralho. E mesmo o baralho tem vários tipos de jogos. Então tem a biriba, tem a canastra, o relancinho. Então um mesmo brinquedo, um mesmo jogo, você pode jogar de diversas formas. E o que aparece na tela para vocês é justamente o Uno. O próximo jogo de salão, esse é mais fácil, né? É o xadrez. Então, assim como a dama, como o gamão, o xadrez é um jogo de salão que precisa de um tabuleiro específico, uma demarcação por onde as peças irão caminhar, né, para objetivar a captura da peça do adversário. Então, eu tenho que jogar com um colega ou uma colega tentando capturar as suas peças. Então, o jogo de salão, vocês têm que pensar no seguinte: não é a quadra, esquece a quadra. A quadra fica mais em detrimento dos esportes. Então, o jogo de salão é um jogo que eu preciso de uma mesa ou um tabuleiro ou uma superfície plana para que eu possa ali estar brincando e jogando, como por exemplo, os jogos de tabuleiros de xadrez e dama e os jogos de carteado, de carta, baralho. Jogos eletrônicos, um outro tipo de jogo. Então, os jogos eletrônicos é todo e qualquer dispositivo de jogo que possui componentes eletrônicos para executar sua função. Oxe, professora, então quer dizer que se eu jogar o xadrez no meu celular, ele passa a ser um jogo eletrônico? Exatamente isso. Você está jogando o xadrez num novo modelo, que é um modelo virtual. Não deixa de ser xadrez, mas você agora pode jogar diretamente com a máquina, né, com o celular em si específico, ou pode jogar com outra pessoa que nem está perto de você, que está do outro lado do mundo. Então, os jogos eletrônicos, eles têm essa capacidade de uma maior interação independente do local que se encontra. Mais à frente, em outra aula, possivelmente a gente vai estudar e destrinchar melhor o que são os jogos eletrônicos, tá? Então, na tela aparece para vocês agora a imagem de diversos joguinhos eletrônicos, desde o controle remoto de um console comum, como o PlayStation, como Xbox, né, o Xbox, entre outros, como o próprio celular. Então, no seu celular, você pode ir lá na lojinha virtual, baixar naquela galeria de aplicativos e você pode baixar qualquer tipo de jogo que você quiser. E esse jogo ele pode ter também o objetivo da educação. Então você pode baixar joguinhos como, por exemplo, de palavras cruzadas, de caça-palavras, que podem ampliar o seu repertório, o seu vocabulário, como também de quiz, né? Perguntas e respostas sobre ciências, sobre história, sobre artes, sobre religião. Então tem uma gama, uma diversidade de jogos possíveis para serem brincados. Um outro tipo de jogo, aí sim, quando a gente falou da questão da imaginação, é o jogo teatral, onde a gente muda a realidade e o presente, né? O jogo teatral é um jogo considerado qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, seja dramático a partir de textos de teatro, cenas, esboços, improvisações, né? Ou também forma de jogos lúdicos ou brincadeiras. Agora na tela vai aparecer para vocês a imagem justamente de um joguinho lúdico, uma brincadeira, onde se muda a realidade, vivenciando e imaginando uma nova realidade. Olha só na tela, alguém saberia dizer que joguinho é esse? É o jogo do fantoche, né? Que aí você pode confeccionar o seu fantoche com papel machê, bexiga, etc e tal, ou você pode comprar já pronto. Também tem a questão do mamulengo, que é uma coisa bem específica do Nordeste também, né? Enfim, tem uma variedade de jogos teatrais que podem ser as músicas, cantigas, onde você tem os personagens de cada música, né? E por aí vai. Então, o jogo teatral, quando a gente fala em jogo teatral, você pensa logo, é aquele joguinho que eu vou mudar a minha realidade, eu vou ensinar personagens e vou transformar aquele meu presente. Jogos cooperativos, pensando também pela palavra, o que é cooperar? O que é como eu posso cooperar com o outro? Então, o objetivo principal do jogo não é ganhar ou perder,
Normalmente, não há exclusão de quem perdeu ou errou nesse jogo, pois o objetivo é a aproximação das pessoas. Então, é aquilo que a gente falou sobre a socialização. O objetivo principal do jogo cooperativo é que todos se divirtam e todos brinquem. E aí na tela aparece para vocês agora uma imagem de um jogo cooperativo, onde as pessoas também podem modificar as suas regras e os objetos também fica muito a critério de quem está jogando. Então, por exemplo, isso aí poderia ser um tipo de jogo cooperativo próximo ao futebol, porque tem uma bola gigante, porém vocês observam que na imagem tem várias pessoas de diversas idades brincando em conjunto. E se fosse o futebol especificamente, normalmente, enquanto esporte, a gente tem a separação por sexo, né? Um time de meninos, um time de meninas, menina contra meninas e por aí vai. Na escola, a gente vivencia o esporte de uma outra forma, ele não pode ser excludente dentro da educação física, mas o esporte em si, esporte como jogo, né? E não como jogo cooperativo, ele tem uma parte bem diferenciada do que são os jogos dentro da educação física. E aí a gente puxando esse gancho do futebol é onde entra justamente esse jogo esportivo. Os jogos esportivos, eles mimetizam os esportes, né? Eles aproximam os esportes dentro da universalização dos jogos. Então, os jogos esportivos são atividades que mesclam características tanto dos jogos quanto dos esportes, tais como entretenimento e a competição. Mas, por exemplo, no esporte em si, eu vou ter umas regras mais fixas, né? Eu vou ter instituições que regulamentam aquele esporte. Por exemplo, as confederações e as federações. Então, existe a regra, no futebol agora a gente tem o VAR, né, que antes não tinha. Isso vai ter dentro do jogo esportivo? Não. Isso vai ter dentro da escola? Não dessa forma, né? Então, o jogo esportivo ele tem uma flexibilidade maior do que o próprio esporte. Então, para vocês na tela, aparece aí justamente uma imagem de um jogo esportivo que caracterizaria o basquetebol, onde todo mundo está jogando, independente de ser meninos e meninas, e também pessoas com deficiência jogam. Então, o jogo ele tem essa característica de inclusão, tá? Jogos populares, aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais. O que é algo popular? É algo que muitas pessoas conhecem, é algo que todo mundo conhece? Vamos lá entender um pouquinho mais. De modo bem amplo, são jogos que aprendemos com pessoas mais velhas, que são passados de geração em geração e que normalmente são jogos criativos e motivadores. Opa, como assim? Eu tenho certeza que antes de você chegar na escola, você já sabia brincar de pega-pegou. Você já sabia brincar de pega-se-esconder. Porque dentro da sua casa possivelmente alguém ensinou, ou então um vizinho, um primo mais velho, um irmão. Então isso são jogos populares, são justamente esses jogos que a gente não tem uma aprendizagem exclusivamente dentro da escola. Então a gente aprende com as pessoas com quem nós convivemos. Um exemplo aí na imagem que aparece para vocês, então crianças brincando de diversos jogos. A gente pode ver que numa primeira parte da imagem, logo na frente, tem um menino e uma menina que pode estar brincando de pega-pegou, né? Pessoas que estão brincando de academia ou amarelinha e uma outra pessoa que está brincando lá com o seu bambolê, que dentro da educação física a gente chama de arco. Então não há nenhuma origem específica na maioria desses jogos. Eles nascem na necessidade do homem para jogar, brincar. E eles são espontâneos, criativos e de atividade muito motivadora. E cada local vai poder modificar as suas regras e até mesmo os seus nomes. A gente vai ver isso mais à frente. Então, por exemplo, citando alguns exemplos de jogos populares conhecidos, tá? Suas regras geralmente são variáveis e elas podem modificar facilmente de uma área geográfica para outra. E até mesmo, como eu falei, os seus nomes. Então, por exemplo, na tela para vocês, que joguinho é esse? Fácil, né? É o jogo do queimado a queimada. Agora na tela aparece uma outra imagem. Que joguinho é esse?
também é um tipo de queimado. Só que não é tão comum aqui para a gente de Pernambuco, mas em outras regiões do país pode ser mais comum e principalmente fora do país. Nos Estados Unidos, esse joguinho é chamado de dodgeball, que seria um queimado com várias bolas, onde as pessoas tentam se desviar uma bola da outra. Agora eu trouxe uma curiosidade para vocês, tá? Então, eu trouxe alguns nomes diferentes e vocês vão tentar adivinhar que tipo de jogo é esse, mas eu tenho certeza que vocês já brincaram em casa, na rua ou até mesmo na escola. Vocês saberiam dizer o que é bila, berlinde, chimbra ou bulica? Pensa um pouquinho. Vai aparecer na tela agora para vocês, ó. É a nossa bola de gude, que em outros lugares do país é chamada de bila, de berlinde, de chimbra ou bulica. E ela também pode variar de tamanho, né? Pode variar de cor e até mesmo o material que ela é feita, que pode ser carambola, pode ser o cocão, a ferrança e por aí vai. Um outro exemplo. Vocês saberiam me dizer o que é uma cafifa, uma pandorga, uma pepeta ou arraia? Não arraia bicho, tá? E se eu dissesse para vocês, vou ali empinar a minha pepeta, ou então vou ali empinar a minha pandorga, será que ficaria mais fácil? Isso aí, a imagem para vocês é um papagaio ou pipa, que até mesmo aquele rabinho da pipa pode ser modificado o nome, como rabada, rabiola, vai depender de cada região. Então, jogos populares têm essa riqueza justamente na flexibilidade como eles são tratados. Sugestão de atividades. Então, para que vocês possam praticar o que a gente aprendeu hoje, vamos lá para a primeira atividade. Então, você entendeu o que são jogos, ok? Em seu caderno, com mais ou menos 10 linhas, você vai escrever qual é o tipo de jogo que você mais gosta de brincar, o porquê que você gosta de brincar com esse tipo de jogo e qual o jogo que você gostaria de aprender na sua aula de educação física, tá? Vamos lá para fazer a segunda atividade. Faça um vídeo entrevistando seus avós, pais, tias, primos, pessoas mais velhas que você, perguntando quais eram as brincadeiras populares que eles gostavam de brincar quando eles eram mais novos, tá certo? Posta lá no Instagram e marca o perfil do EducaPE que a gente vai gostar muito, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima aula. Tchau, tchau!